Olá, chegamos até você nesse dia pela Rede Gênesis de televisão, você de Uberlândia, você de todo o Brasil. Chegamos com muita alegria, com muita fé, para falar das coisas de Deus. Não tem nada melhor do que falarmos de Deus e falarmos das coisas que Deus Ele tem para as nossas vidas. E eu quero que você veja o versículo de abertura do nosso programa, que está em 2 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 3. Veja comigo aí. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Amém. O Deus de toda consolação, o Pai das misericórdias. O tema do nosso programa hoje, a palavra que você vai ver, ela fala exatamente sobre consolação, ser consolado. Qual é o seu consolo? Nas suas tribulações, nas suas angústias, nas suas dores, como você se consola? Para onde você vai para você ser consolado? Qual é o seu escape? Aonde você vai buscar força, onde você vai buscar paz em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Então você vai ter essa palavra, vai falar exatamente sobre isso. Eu creio que vai trazer respostas para você. Eu convido você a permanecer conosco até o final do programa. Você vai ter aí essa palavra, vai ter testemunhos, nossas chamadas. Daqui a pouco eu volto. No início do ano agora, teve a conferência aqui na igreja e o nosso bispo, ele fez o propósito do pelotão com a gente. E assim, como eu sou pintor e começo de ano, tempo de chuva, assim, eu fiz o propósito praticamente na fé mesmo. Assim, os irmãos meus que estavam aqui viram que, com quais eu comentei, que viram que foram pela fé mesmo que eu fiz. E eu tinha um propósito de eu estava querendo trocar meu carro. E eu não estava conseguindo trocar esse carro e fiz o propósito do pelotão. Aí teve o nosso bispo, ele foi para Israel e ele fez um propósito com nós aqui no dia que eu tinha colocado a minha oferta do pelotão. E ele fez um outro propósito com a gente, um outro desafio lá de Israel, que foi da pesca maravilhosa. E no dia que eu tinha feito a oferta, eu ofertei também. E o incrível é que, assim, eu tinha olhado ver esse negócio do carro, não tinha dado certo. Quando foi no dia, o cara me ligou para mim buscar o carro. Então, assim, eu creio, assim, que quando a gente semeia na obra de Deus, a gente está semeando em terra fértil. Pega a sua Bíblia agora, abra comigo no livro dos Salmos, e eu quero te convidar para abrir no Salmo 119. Salmo 119. Quem abriu aí, diga amém, Jesus. O tema dessa palavra é: qual é o seu consolo? Qual é o seu consolo? Anote e vamos entender. Salmo 119, versículo de número 50. O salmista, que foi rei em Israel, que foi um jovem e na sua juventude ele amava a Deus,
que foi pastor de ovelhas, que era um bom filho, foi o caçula de 8 irmãos. Ele escreve aqui, inspirado pelo Espírito Santo, e ele experimentou angústias, ele experimentou conflitos na sua vida, antes de ser rei e depois de ser rei. E o que ele diz aqui no versículo 50, ele diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Quantos podem dizer amém para essa palavra? O que me consola na minha angústia é isto, a tua palavra me vivifica. E eu te pergunto, igreja, o que consola você nas suas angústias? Aonde você busca consolo? Quando nós falamos de consolo, o que é o consolo? O que é ser consolado? É receber ânimo, é receber força. É aquele momento que você está passando por dificuldades, que você se sente abatido, fraco, pequeno, limitado, né? Que às vezes as circunstâncias são muito grandes e você olha para elas e você fica assustado. Mas nessa hora, o que é que você faz? Como que você recobra as suas forças? Como que você se anima novamente para continuar a jornada, para enfrentar as dificuldades, para não se decepcionar exageradamente, para não parar e ficar para trás e ser um derrotado, um fracassado na vida, né? O que é que te consola? O consolo é a paz, é aquela paz interior que vem sobre nós. O salmista está dizendo aqui, para ele, o consolo, que o consolava, é a palavra de Deus. Ele diz: o que me consola é isto, que a tua palavra me vivifica. Ele não diz, a tua palavra me traz entendimento. A tua palavra me traz vida. A palavra de Deus, para Davi, significava vida, trazia vida. E eu quero dizer para você, querido, que me assiste pela TV, você que está aqui nesse dia, o mesmo acontece a todos nós, seres humanos, homens e mulheres, adultos e jovens, aos bons, aos grandes, aqueles que são proeminentes, que conquistaram alguma coisa, né, digna de ser notada pelos demais, aos bem-educados, aqueles que conquistaram posições na área de conhecimento, que são PhD, que são doutores, que são pessoas que têm curso superior, como também aos maus, aos seres humanos considerados maus, aos ignorantes, aos obscuros, aqueles que a sociedade muitas vezes não dá crédito para eles. Todo ser humano passa por momentos de aflição, todo ser humano passa por momentos de angústia. O próprio Senhor Jesus diz lá no livro de João, capítulo de número 16, versículo 33, ele diz assim: tende bom ânimo, no mundo passais por aflição. Então, o Senhor Jesus já nos prepara ali no Evangelho de João, capítulo 16. Ele nos diz, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Por quê? Porque no mundo vocês vão passar por aflições, dificuldades, situações que vão trazer peso na alma, que vão trazer angústia para vocês. Tem um provérbio, que é o provérbio de número 14, Provérbios 14, versículo 10, que fala algo muito interessante. Diz assim, o coração do homem conhece a própria amargura. Nesta vida, querido, é impossível você não experimentar momentos de amargura, momentos de dificuldades, momentos de lutas extremas. Isso faz parte da vida de todos nós, faz parte da vida do ser humano. Em determinados momentos as situações vêm, as dificuldades aparecem, as coisas ruins acontecem. Agora, é muito bom, é maravilhoso, quando a minha aflição, quando a nossa aflição, a nossa angústia, ela está equilibrada pelo consolo de Deus. Hoje pela manhã, eu e a minha esposa, antes do culto da manhã, nós passamos por um velório. Uma pessoa querida, conhecida nossa, não é da igreja, uma família conhecida nossa, nos ligaram ontem avisando da perda de uma pessoa da família deles, e nós estivemos lá. Uma senhora, 93 anos,
Mas a filha estava falando para mim: bispo, nós somos evangélicos, minha mãe morreu crendo em Deus, salva, mas a gente é dolorido. Eu só não estou desesperada porque eu sei que a minha mãe está salva. Eu só não estou desesperada porque eu sei que todos nós passamos por isso. Todos nós um dia haveremos de morrer. Mas, querido, são momentos inesperados. Eu perguntei para ela: mas sua mãe estava doente, o que aconteceu? Ela falou: não, bispo, minha mãe estava bem. De repente começou a passar mal, nós chamamos a ambulância, na ida para o hospital ela teve 2 paradas cardíacas. E aí ela não resistiu, ela veio a óbito, ela veio a falecer. Então, querido, o que é bom é saber que na hora da nossa angústia, na hora da nossa dor, na hora do nosso sofrimento, na hora que as coisas difíceis acontecem na nossa vida, nós temos um consolo. E a minha pergunta para você nessa noite, que está aqui, para você que me assiste aí na TV, na internet nesse momento: qual é o teu consolo? Aonde você se consola? Quando você está passando por dificuldades, qual é o seu consolo? Davi aqui, ele representa todos nós. Ele representa a mim e ele representa a você. Ele foi rei, ele se tornou um homem proeminente, mas Davi era um ser humano. E todo ser humano, querido, na hora da aflição, ele precisa de ter algo para o fortalecer. Todo ser humano, quando passa por dificuldades, precisa ser consolado de alguma maneira. Os crentes, aqueles que acreditam em Deus, que acreditam na palavra, eles têm o seu consolo peculiar. Eles têm um consolo à disposição deles. Esse consolo é a palavra. Posso ouvir um amém seu? Amém. Fala assim: o meu consolo é a palavra. Fala mais forte: o meu consolo é a palavra de Deus. O consolo do crente é diferente. O consolo do crente é como o de Davi, é a palavra. Os homens que não têm o temor de Deus, as mulheres que não têm o temor de Deus, eles obtêm as suas gotas de consolo, né? Muitas vezes o consolo que eles têm é muito ínfimo, é muito pequeno. É um consolo que anestesia por um pequeno tempo. Mas esse consolo deles vem das suas fontes de preferência. Cada um tem a sua preferência. Cada um tem a sua fonte, aonde eles vão buscar o consolo na hora das suas dificuldades. O piedoso, porém, o temente a Deus, o consolo dele vem da palavra do Senhor. Ele diz: isto é o meu consolo, a palavra de Deus. A palavra de Deus é o consolo do crente. Isso nós precisamos aprender com a palavra do Senhor, com o rei Davi, com este grande homem de Deus, que aqui coloca a sua experiência inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero que você veja um outro salmo, que é o número 4. Vá comigo para o 4. Número 4 e o versículo de número 6. Outro momento em que Davi também se expressa a respeito disso. Este salmo é um salmo que fala da confiança em Deus na hora da angústia. No versículo 1 ele fala assim: ó Deus da minha justiça, responde-me quando clamo. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Mas no versículo 6 ele diz assim: olha, há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Você pode dizer um glória a Deus para essa palavra? A luz do rosto de Deus, ela nos consola. Ela traz força para nós, amém? Então, querido, na sua angústia, faça como Davi, corra para Deus, corra para os braços do Senhor, amém ou não? Porque você jamais será decepcionado em nome de Jesus. Davi, ele está dizendo aqui, voltando lá no Salmo 119, versículo 50, ele diz: isto me consola. O que me consola na minha angústia é isto. Interessante ele dizer dessa forma, né? É isto. Ele está dizendo algo aqui como alguma coisa que está ao alcance das mãos dele. Algo que ele pode pegar, algo que ele pode apalpar. O que me consola na minha angústia é isto. E aí ele cita o quê? Volta novamente os teus olhos aí. Que a tua palavra me
vivifica. Ele não diz, é aquilo. Ele não aponta para algo longe, distante dele, como se fosse alguma coisa longínqua, alguma coisa difícil de ser alcançada. Mas ele diz, é isto, como algo que ele pode apalpar, tocar, segurar, agarrar com as suas mãos. O que me vivifica, ou aliás, me consola, na minha angústia, é isto. A tua palavra me vivifica. Diga um glória a Deus, meu irmão. Glória a Jesus. Então, nós temos um consolo peculiar, um consolo que Deus providenciou para nós. Jesus disse, no mundo tereis aflições, não foi isso que ele falou? Mas ele falou, mas tem de bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. O mundo representa tudo aquilo de ruim, tudo aquilo de problema, de desafio, de dificuldades, que alguém pode encontrar nessa vida. Em todas as áreas, em todos os aspectos. Jesus disse que em muitos momentos nós teríamos aflições. Mas ele disse, tem de bom? Glória a Deus. Tem de bom ânimo. Fala para o seu vizinho, tem de bom ânimo, meu irmão. Fala para o outro lado, tem de bom ânimo, meu irmão. Fala assim, vá para a palavra de Deus. Porque ela vai trazer vida para você. Amém, querido? Isso é fato, isso é verdade. A palavra de Deus traz vida ao nosso coração. Então, os crentes, eles têm um consolo peculiar. Mas os crentes têm também um consolo que vem de uma fonte peculiar. Qual que é essa fonte? Qual que é essa fonte, igreja? A tua palavra. Fala assim, a tua palavra. Fala de novo, a tua palavra. Ela me vivifica. Amém? Ela traz vida, ela não traz conhecimento apenas. Isso pode, isso não pode. Isso eu devo, isso eu não devo. Não, ela não traz só isso. Ela não traz leis, ela não traz imposições de Deus. Deus não é assim. Deus não é um Deus de imposições. Deus não é um ditador. A palavra de Deus, ela traz o que para nós? Vida. Fala assim, vida. Deus é o autor da vida, e a palavra de Deus, ela é fonte de vida peculiar para todos aqueles que buscam o consolo da palavra. Glória a Deus! Glória a Jesus, que coisa maravilhosa, aleluias, aleluias! Agora, esse consolo, em parte, ele é um consolo exterior. O que é isso? Ele vem de fora para dentro. A palavra de Deus, ela é cheia de promessas, amém ou não? Amém. A palavra de Deus está cheia de promessas. Quando você lê a Bíblia, se você é um leitor da Bíblia, se você lê a Bíblia assiduamente, e eu te congratulo por isso, se você não lê a Bíblia assiduamente, eu te desafio a isso, né? Separe tempo para ler a Bíblia diariamente. Então você vai perceber o quê? A palavra é cheia de promessas. E ela é para o nosso consolo. Para trazer paz, força e consolo ao nosso coração. Eu quero te dar um outro versículo. Vá comigo para Romanos agora. Romanos, capítulo de número 15, por favor. Romanos 15, versículo 4. Diz assim, olha que pérola. Olha, igreja, que pérola. Tudo quanto outrora foi escrito, outrora quando? Antigamente, há muitos anos atrás. Aqui, o autor de Romanos, o apóstolo Paulo, ele está se referindo ao Velho Testamento. E ele diz, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, para nos ensinar. Foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Pela paciência e pelo quê das Escrituras? Consolação, procedente das Escrituras, procedente da onde? Da palavra de Deus, através da consolação das Escrituras e pela paciência, fala comigo assim, paciência, nós tenhamos o quê? Esperança, diga assim, esperança. Querido, a esperança é algo importantíssimo na nossa vida,
Porque quando nós temos esperança, nós temos força para esperar o momento de Deus agir na nossa vida, amém ou não? Então, nós precisamos ter esperança. A esperança é algo fantástico, algo de Deus, algo importantíssimo na vida do ser humano. A palavra de Deus, ela também está cheia dos relatos das bondades de Deus. Deus é um Deus bom, Deus é um Deus de misericórdia. E a palavra de Deus, ela traz o quê? Confirmação da confiança que nós temos em Deus. Ela confirma a nossa confiança em um Deus que é bom, em um Deus que é maravilhoso e misericordioso. Vá agora para outra passagem, eu quero te mostrar o Salmo 77, por gentileza. Vamos para este Salmo. 7:7. Salmo 77 fala das grandes obras e das misericórdias de Deus. O versículo 2 ele diz assim, olha, no dia da minha angústia, o que ele fazia, igreja? Eu procuro o Senhor. No dia da minha angústia, eu procuro o Senhor. O que é que você faz no dia da sua angústia? Você faz como o salmista? Ou você bate a cabeça, você fica irado, você briga com todo mundo, você xinga? Seja honesto com você. Seja honesto com Deus. Não precisa falar para ninguém aí perto de você. Mas o que você faz no dia da tua angústia? Isso é muito importante. Olha o que Davi fazia, versículo 5. Eu penso nos dias de outrora. Eu trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite eu indago o meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Procura diligentemente, né? Perscrutar é procurar diligentemente. O que ele procura? Experiências que ele teve com Deus no passado. Isso vai dar força para ele, amém ou não? Verso 7, ele diz assim, rejeita o Senhor para sempre. Nas indagações dele, ele tá aqui pensando, meditando, refletindo. Acaso não torna a ser propício? Há momentos que o Senhor parece que ele se retira de nós. Há momentos que o Senhor parece que se afasta para longe da gente. Há momentos que parece que a nossa oração não encontra espaço, não encontra eco, não tem resposta. Mas essa situação, Davi passou por ela também. E ele responde, acaso não torna a ser propício? Verso 8, cessou perpetuamente a sua graça, quer dizer, Deus não tem graça mais para mim, acabou a graça de Deus para mim, o favor de Deus agora acabou? Ele está perguntando aqui, para ele mesmo. Caducou a sua promessa? Quando o inimigo quer causar dúvida na mente de um crente, sabe o que ele faz? Ele coloca alguém para falar assim, cadê o seu Deus? Você está passando por essa luta aí? E é exatamente na hora da luta, da aflição. Não é quando está tudo bem. Cadê seu Deus? Onde é que está seu Deus? Por que ele não te socorre agora? Você não vai lá na igreja, você não dá seu dízimo lá, você não acredita em Deus? E agora? Amém, graças a Deus. Voltamos novamente aqui, você teve essa palavra maravilhosa. Qual é o seu consolo? O salmista, ele dizia que o consolo dele era a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus o fortalecia, trazia a vida de Deus para ele. E eu quero dizer para você que Deus não mudou, a palavra de Deus não mudou. O Deus do salmista é o Deus Todo-Poderoso, ele está disponível hoje, tanto quanto estava disponível nos dias do rei Davi. O salmista ali daquele salmo é o rei Davi, e eu quero dizer para você que ele está disponível para você hoje, assim como ele estava disponível para Davi. Qual é a diferença? Por que Davi usufruía das bênçãos de Deus? Por que Davi ele era consolado por Deus? Porque ele buscava Deus, porque ele focava o coração dele, a atenção dele em buscar a Deus. Muitas vezes nós não somos abençoados, não temos recebido aquilo que Deus tem para nós, porque às vezes nós não lembramos de buscar a Deus, vamos buscar em outras fontes, em outras coisas, muitas vezes fontes humanas, naturais. Então eu quero dizer para você, volte o seu coração para Deus, especialmente você que de repente está passando aí por tribulações, você que está passando por angústias, você que está precisando ser consolado. Então essa palavra é para você.
E eu quero chamar você agora para o nosso momento de oração. É momento de oração, eu te chamo para participar desse momento. Vamos colocar diante de Deus as nossas vidas e as nossas necessidades. Vamos lá? É momento de oração. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos à Tua presença, agradecidos pela Tua palavra, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, porque o Senhor é o Deus de toda consolação. Assim como o salmista, meu Deus, ele aprendeu a buscar consolo no Senhor. Nós temos aprendido também pela Tua palavra. A Tua palavra ela é rica, ela é poderosa. A Tua palavra tem os Teus conselhos, sábios conselhos de Deus. Por isso nós focamos agora, neste momento, buscar a Tua face. E eu me uno a todas as pessoas que estão orando nesse instante, meu Deus, que precisam de um toque de Deus, que precisam de um milagre do Senhor, uma intervenção sobrenatural, meu Deus, dos céus. Por isso, ordena a Tua palavra, ordena a Tua bênção, envia Teu anjo, manifesta a Tua glória. Deus, cura as enfermidades, liberta o cativo, o oprimido, aquele que está debaixo de jugo, aquele que está passando por angústia. Manifesta a Tua glória e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu querido, minha querida, você que orou, você que creu aí no íntimo do seu coração, né? Receba a tua bênção, receba o teu milagre pela fé, né? Deus é um Deus de milagres e Deus faz milagres hoje. E eu quero declarar milagre de Deus na tua vida no dia de hoje. Pois bem, agora caminhando para o nosso final, eu quero me despedir de você, quero desejar aí para você todas as bênçãos de Deus e dizer que nós estamos te aguardando aqui na Sala Nossa Terra. Você é o nosso convidado, você viu aí os nossos horários no rodapé o tempo todo do nosso programa e nós estaremos aqui te aguardando em um dos nossos cultos, né? Você de Uberlândia é o nosso convidado para estar aqui conosco. Você de outra cidade, procure a Sala Nossa Terra aí mais perto de você, vá servir a Deus, vá encontrar com Deus, com certeza a sua vida vai ser diferente. Um grande abraço, fique com Deus, até o nosso próximo programa ou até aqui na nossa igreja em Uberlândia. Até lá!